Um bom dia a todos. Espero que todos, na medida do possível, estejam bem. Vamos dar início à reunião do dia de hoje. E claro que nós vamos referenciar a prece para o Lucas, né? Mas também direcionamos a prece para todos aqueles que estão passando por momentos das provas, das expiações, pelos martírios, pelas lutas, as lutas individuais, as lutas coletivas, pois afinal estamos num planeta de provas e expiações mesmo, né, que é a segunda na escala da evolução dos mundos. Portanto, necessitamos muito do amparo espiritual, do amparo divino, do amparo do Cristo, para que possamos vencer. Então, que essa prece seja direcionada ao Lucas e a todos aqueles que estão necessitados nesse momento dessa prece, desse conforto, desse alento. Pode fazer a prece inicial, Vitória. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje o nosso estudo é do livro Vinha de Luz. E lembrando, né, que nós estamos fazendo um domingo o livro dos Espíritos e o outro domingo o livro Vinha de Luz, que na verdade é do Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e a lição de hoje é a de número 5, e o título é Com Amor. Com amor. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Com amor. E sobre
tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Quem nos traz isso é Paulo, Paulo de Tarso. E essa passagem ela está descrita em Colossenses capítulo 3, versículo 14. Prestemos bem atenção. E, sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Jesus, quando esteve encarnado entre nós, e é importante citar que Jesus, desde todo e sempre, desde a construção do planeta Terra, ele está presente entre nós. Já está falando antes da encarnação dele, inclusive, antes de 2000 anos atrás? Sim. Jesus está presente em toda essa construção planetária. Eu não estou indo nem no sistema solar. Eu estou falando do planeta Terra especificamente. Jesus é o engenheiro de excelsas rotas. Jesus está entre nós. Porque por vezes ficamos rogando a volta de Jesus para salvar a humanidade. Olha, ele nunca foi. Ele nunca foi. Talvez a necessidade de ter uma figura em carne, talvez ainda é muito grande, mas não se há necessidade de afligirmos nesse sentido. E esse mesmo Jesus, quando esteve encarnado entre nós, ele nos trouxe, né, o nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, ele nos trouxe que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade. Ele não falou de nenhum rótulo doutrinário ou religioso, ele não falou de nenhum tipo de objeto ou algo correlato a isso. Ele falou que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Jesus era muito curto nas maiores lições dele. E olha, como interpretarmos que fora da caridade não há salvação? Olha, não tem nem palavra difícil aqui. Jesus, na verdade, ele sempre quis nos remeter que nós somos uns pelos outros. Nós somos irmãos, nós temos que ter empatia, nós temos que servir como irmãos mesmo, né? Por mais que pareça que o planeta, neste momento agora, em que nós estamos vivendo, o atual 2023, um pós-quarentena, vivemos uma pandemia ainda, mas é até interessante, quando a gente vê conteúdos de influenciadores digitais, eles, principalmente numa plataforma igual eu vou subir o vídeo, eles evitam falar a palavra pandemia, porque isso, de um certo modo, pode afetar o sucesso do vídeo. Mas nós estamos aqui estudando, né? Então, estamos ali atrás com uma pandemia. Estamos numa pandemia ainda. Estivemos numa quarentena muito rigorosa. Uma quarentena que vai se levar um tempo para se recuperar a socialização plena da humanidade ainda. E olha, nós estamos em pleno 2023, tendo algumas atividades e algumas ações na sociedade, na humanidade, que ainda nos assusta. Se nós voltarmos há pouco tempo atrás, vimos que tudo que estava acontecendo era um aprendizado. E quando nós vemos na atualidade, nós vemos que esse aprendizado ele pode ter ocorrido sim, e ocorreu, mas numa faixa muito pequena ainda da população. Então, quando nós vemos principalmente acontecimentos que estão ocorrendo em escolas, acontecimentos que estão ocorrendo em guerras, acontecimentos que estão ocorrendo em toda parte,
na onde a desvalorização do respeito e do amor ao próximo é uma temática a ser considerada. Jesus sabia dos nossos comportamentos e das nossas realidades. Jesus pregou o amor, pregou o direcionamento ao bem, pegou o trabalho e a mãos à obra na tarefa redentora e nos disse que fora da caridade não há salvação. Então, quando Paulo, fiquem à vontade, viu, pessoal, para falar, só abre o microfone e já chega falando aí. Quando Paulo, ele nos traz, no versículo 14 do capítulo 3 de Colossenses, e sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Sejamos caridosos, sejamos amorosos para com os nossos irmãos, que até nós mesmos, julgando, consideramos ainda imperfeitos. Porque, de um certo modo, temos um histórico de imperfeição no decorrer desde a nossa criação. Simples e ignorante. Mas, principalmente, no estágio de mundos de provas e expiações, que é o que nós estamos localizados agora. Emmanuel veio com essa passagem com uma sutileza muito interessante. Uma sutileza muito interessante, porque o Emmanuel, ele chega em alguns ensinamentos subir um pouco mais o tom, mas aqui ele vem bem sutil. E ele começa dessa maneira aqui, ó. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Coragem. Sabe por quê? Coragem. Porque nós temos algumas características, algumas personificações. E, por vezes, essas características, elas, vamos dizer assim, não são boas, né? Não são saudáveis. Algumas das vezes também, essas características servem para atender uma demanda da humanidade, da sociedade. Você se torna uma pessoa legal dentro de um grupo que, de repente, não está fazendo coisa legal. E aí, você se compromete com isso também. Quando você se propõe a mudar, olha, aquele grupo que não fazia coisa legal, você não fará tanto parte mais. Então, vai chegar aquele contexto que, tipo, nossa, você ficou estranho, você mudou, você isso, você aquilo e tal. E aí você automaticamente, você não terá a mesma relação que você tinha anteriormente. Você vai se tornar uma pessoa que, por vezes, pode ser chamada de pateta, você vai ser uma pessoa que, por vezes, vai ser chamada de covarde, você vai ser uma pessoa que, por vezes, vai chamar de, nossa, que pessoa chata, mas você vai ter que ter coragem para assumir alguns compromissos para redenção de si mesmo. Isso acontece muito. Você não faz parte de todos os círculos de grupos de amizade. Quando você se propõe a um determinado tipo de propósito, você não se atribui mais àquele grupo. Vamos dar um exemplo simples. A escola. A escola, com um grupo de alunos, tem os seus grupinhos fechados dentro da sala. Esses grupos, eles se simpatizam, né? Eles se simpatizam. São as normalmente chamadas panelinhas. O planeta está cheio de panelinha. Nós temos os grupos que nós nos sentimos bem. Os grupos que se atrelam aos nossos gostos, que são os nossos simpatizantes. Só que lembre-se, gente, à medida do possível, se esses gostos
não forem santificantes, não forem redentores, não forem para uma melhoria, vai ter algum momento que o despertar chega. E aí, quando você muda de atitude, você ficou chato. Ah, você nos traiu, você estava junto com a gente nesse propósito, você não está mais. E por isso que Emmanuel fala, tenhamos coragem. Estou exemplificando cotidianos encarnatórios, cotidianos de vivências humanas. Mas a gente vai pegar uma extensão muito maior. Muito maior. Eu vou voltar a falar alguns itens. A Mirella passou por alguns problemas, e aí, claro que eu peço a licença dela, mas ela passou por problemas bem críticos, principalmente de ansiedade. E uma vez, uma pessoa chegou até a Mirella e falou: olha, isso não começou a acontecer mais porque você parece que você entrou no espiritismo e isso veio à tona, né? Opa, peraí, né? Você não faz parte mais de um vínculo que agradava, e aí você passou para um outro lado, e automaticamente isso está te fazendo mal, e por isso que você não está mais do nosso lado. E então, só para vocês terem uma noção de como funciona o mundo. Uma pessoa que bebia bebidas alcoólicas parou de beber e ficou chato. Ficou chato. Ficou antissocial, né, Rangel? Antissocial. Antissocial. Nossa, né? Isso porque isso é direto. Isso é direto. E aí, também citei uma vez aqui que um dia eu dei de presente um livro dos Espíritos e um Evangelho segundo o Espiritismo para uma pessoa, e depois de um tempo essa pessoa veio e me devolveu o livro, os livros, falando que não, eu não quero isso dentro da minha casa, porque isso está fazendo com que meus pais briguem mais. Então, vai ter isso. A gente tem que ter a coragem de entender que as mudanças são necessárias e é que a redenção é inevitável. Olha, a gente pode até escolher em que momento que eu quero me redimir, que eu quero ser uma redenção plena. Eu posso até escolher, mas é inevitável. Todos passarão por esse estágio. A evolução, ela é tipo assim, se eu falar um termo obrigatório, talvez eu pegar um pouco pesado, mas ela é inevitável. Ela é inevitável. O nosso crescimento é inevitável. Por isso que nós estamos num planeta de prova e expiação. Por que nós estamos num planeta de prova e expiação? Porque se de um certo modo, de um comportamento de amor, eu não tenha me modificado, isso vai ter que vir com pinceladas de algumas dores. Eu não estou falando a dor física somente, eu não estou falando a dor de uma doença, de uma enfermidade. A dor, ela atende uma demanda muito grande. Um problema financeiro, uma dificuldade de encontrar emprego. Isso tudo se contextualiza dentro das provações que nós temos no planeta Terra. Entendeu? As perdas dos entes queridos. Para nós é uma dor. Essa separação física, a ida de um ente querido, de um amigo querido para o plano espiritual, isso nos causa uma dor, né? É como se realmente arrancasse de nós uma parte, na onde nós temos que nos acostumar novamente aqui no planeta a dar continuidade na nossa vida sem aquela pessoa. Mas entendermos também que isso tudo faz parte do mecanismo e da logística divina. E que, olha, por mais que pareça que a doutrina espírita nos traz uma realidade talvez doída,
Mas a doutrina espírita é consolação. A doutrina espírita, ela é conforto. Porque, sabe, aquele ente, aquele amigo querido que partiu, ele está vivo. Aquela dor que sentia aqui no planeta, já não sente mais. Tem tantos outros amigos espirituais do outro lado, auxiliando nesse processo. E olha, encontraremos de novo. Encontraremos de novo. No momento foi pai e filho, no outro são irmãos, no outro é mãe e filho, na outra é pai e filha. E aí esse mecanismo, ele vai. E sabe o que é o mais bom disso tudo? É porque no começo, talvez todos esses encontros ele ocorre por acerto de contas. Ele se encontra por débitos pretéritos, por débitos do passado. Mas, cada vez mais, ele se torna o amor puro. E aí, o que se muitas vezes, dentro da encarnação, se tornasse necessário o encontro desses espíritos por antipatia, aí nós começamos a ter um encontro por simpatia. E aí isso é muito bom. A doutrina espírita é conforto, é consolação, é fraternidade. E entender que alguém partiu, desencarnou, e que isso nos dói muito, porque não teremos mais a presença física, mas entender que a consolação de estar do lado de lá, que é a emancipação do espírito, que é a verdadeira vida, e que as provações que passou pelo planeta, agora nesse momento, na erraticidade, que é o espírito no plano espiritual, não está ocorrendo. Está sendo tratado. Está sendo consolado. Jesus foi assim com a gente. Jesus, por vezes, nas palavras dele, poderia falar, nossa, mas o Jesus, ele vem trazendo palavras muito pesadas. Não, Jesus vem trazendo a consolação. Consolação. Por isso que nós devemos ser um pelos outros. Nós devemos ser um pelos outros. E sem o espírito e sem a ideia de ter retribuição. Não. Não temos que ter essa ideia. O amor, ele é sublime. A caridade é sublime. A fraternidade é sublime. Entendamos que esses irmãos nossos que estão cometendo crimes horrendos são nossos irmãos também. E que ele não ficará no buraco. Ele não ficará queimando eternamente em qualquer local. Ele vai crescer também. Por isso a necessidade da ressocialização desses irmãos nossos durante o tempo aqui encarnados. Por isso a necessidade de tratamentos de irmãos nossos que estão doentes, estão enfermos, psicologicamente falando. As dores ficam. Mas a necessidade do crescimento e do acolhimento fraternal, ele é necessário. Ouvimos aqui. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. Tempestades passaremos, tempestades passamos, tempestades passam. Então, nós precisamos entender isso, que em algum momento, alguma tribulação chega até nós. Mas, na fé viva, nessa armadura de fé que aqui está descrita por Emmanuel, é necessário nosso prosseguimento à frente. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos, porque é a nossa atual realidade. Caminhos pedregosos, cheio de espinhos, cheio dessas dores, cheio desses vazios que nos acomete. Sim, vamos ter, mas é o caminho do resgate e da elevação. E aí que eu volto a falar para vocês, por mais que pareça que a doutrina espírita traga uma imagem por vezes pessimista, não. Doutrina espírita é consolação.
o estudo que nós fazemos dentro da doutrina, que junta-se a essa tríplice, né, conforme estamos fazendo até o estudo do Livro dos Espíritos, né, que traz para nós a religião, né, traz a filosofia, traz a ciência, e atrelando essas três bases da doutrina, ele nos faz, dentro dos estudos, entender que, nossa, como Deus é bom e justo. E olha, a maior prova disso. Por que esse tem isso e esse não? Por que esse viveu tanto assim e esse não? Por que isso? Por que aquilo? Porque a justiça divina está consolidada na reencarnação. Jesus não disse? É necessário nascer de novo? É necessário nascer de novo. Quantas vezes forem necessários. Quantas vezes forem necessários. E entre essas idas e vindas nossas aí, os antipáticos se tornam simpáticos, o ódio se transforma em amor, a raiva se transforma na fraternidade, né, na empatia. E aí sigamos em frente. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor e de testemunhos. Ah, isso bem o sabemos. As provações são muito pesadas, por vezes. Mas olha, não chega nada a nós que não tenhamos os ombros fortes para carregar. Por mais difícil que seja. Por mais indefesos e desprotegidos que possamos sentir aqui no planeta. Mas passaremos. As tribulações são necessárias para a redenção. Toda a preparação é necessária. Toda a preparação é necessária. No capítulo da resistência, entretanto, sobre tudo isto, é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. Mirella estava contando uma história para mim agora de manhã. Olha, é bonito. Que ela viu uma pessoa postando numa rede social que ela havia acabado de encontrar um cãozinho que havia sido atropelado e, por certo modo, parece que esse atropelamento o cãozinho tá vivo, só que esse atropelamento afetou a região dos olhos do cãozinho. Ela parou, ela procurou socorrer no máximo aquele cãozinho, que era um cão de rua, colocou na rede social, na onde que ela poderia encontrar alguém ou algum grupo que poderia socorrer aquele cãozinho naquele momento de necessidade dele. E aí algumas pessoas começaram a responder, lá em Brodowski tem um grupo, uma ONG que consegue resgatar esses cãozinhos e tudo mais. E isso a Mirella leu tudo ali, né? Praticamente tudo. E aí ela entrou em contato com esse grupo de Brodowski, em 10 minutos esse cão estava sendo resgatado. E aí, o que é isso? Em Brodowski até aqui 10 minutos? Não, porque já tem pessoas ligadas a esse grupo aqui em Franca para recolher esse animalzinho e socorrê-lo na medida do possível, ver o que se pode ser feito e tudo. E aí eu penso, gente, estamos falando de um animalzinho, de um cãozinho que é nosso irmão, hein? É nosso irmão. Os animaizinhos são nossos irmãos aí, em evolução também, tanto quanto nós, ainda com grande parte do instinto neles, mas grande parte dos animaizinhos já tem o princípio inteligente. E aí, olha só, quem
Quem poderia socorrer um cãozinho que estava na rua, um cão de rua, atropelado? Quem poderia? Alguma alma boa. Alguma alma empática. Alguém realmente com um desejo de ajudar. E em contrapartida, quem teve coragem de deixar, né? Quantos passaram? Quantos passaram? E o responsável que atropelou. Tá vendo como que é a prática do bem? Ah, mas você estava falando de humano para humano. Não, eu tô falando de caridade. Eu tô falando de empatia. Os animais são nossos irmãos. O ser humano é nosso irmão. Quanto será que eu estou disposto a fornecer a minha energia para auxiliar o meu próximo? Quanto será? É uma pergunta que a humanidade ela tem que fazer. Quanto será que eu estou disposto? Olha o que diz o primeiro parágrafo. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Coragem. Talvez alguém vai falar assim, deixa esse cãozinho aí. Não. Vai ter gente fazendo diferente. Vai ter gente fazendo diferente. E por vezes a gente procura grandes mártires, né, da sociedade, né? Procuramos grandes exemplos de sucesso, sucesso financeiro, sucesso de mercado, sucesso econômico. Olha, o espírito com o maior sucesso que passou dentre nós aqui foi crucificado. Porque o sucesso nós não estamos correlacionando ele realmente ao que é essencial. Não estamos definitivamente. Quem é meu ídolo? Meu ídolo é um jogador de futebol. Meu ídolo é um cantor. Meu ídolo é um escritor. Nosso ídolo tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. Não é que nós não possamos nos simpatizarmos com, com, com espíritos encarnados aqui na Terra. Não. Mas se nós tivermos como base frontal, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Se não for por ele, não vai. Não vai. Isso ele já deixou para nós aqui. É a porta estreita. Para entrar na porta estreita, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. É interessante. Por vezes também escutei de uma certa, né, um certo irmão nosso. Ah, aquela pessoa ali tá bitolada. Ela só tá escutando música gospel agora, gente, vai estar escutando música que remete a Deus. Aí para escutar uns determinados tipos de música que eu nem vou citar aqui, nem cantor, nem música, aí não tá bitolado, né? E é a moda, é o que é bom. Precisamos colocar na balança o que é realmente essencial a nós. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor... Ó, gente, vou repetir aqui, ó. A nobreza de caráter. Vamos lá, ó. Eu vou contar aqui nos dedinhos. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, 5 até agora, ó. A penetração, os dons
e as possibilidades, 8. 8 itens, Emmanuel citando aqui. São fios preciosos. Então, ele coloca dentro de um mecanismo um leque, né? Ou, se não falar, uns tentáculos de ferramentas e objetos que são preciosos. Mas o amor é o tear divino que os entrelaçará. Então, antes ele fala que aqueles 8 itens são fios, mas o que vai tear, o que vai fazer o tecido é o amor divino, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Então, se nós temos alguns pontos que não são essenciais, por que não juntar eles e fazer, de um certo modo, com o amor florescido, render? Se o amor, se de um certo modo a humanidade ela não carrega o amor divino na sua essência, e que por vezes até o amor mundano nos falta, mas olha, nos esforcemos. Porque se ainda existe guerra, se ainda existe descontentamentos mútuos entre a humanidade, se ainda existe algumas esquisitices, e olha, tem umas esquisitices aí que é considerável, hein? Quando a gente vê pelas mídias aí que líderes religiosos estão com alguns comportamentos, olha, é esquisito, hein? É esquisito. Nossa, já se não bastasse tudo ainda, e na onde você espera, de um certo modo, um respaldo, uma consolação, aí líderes religiosos fazendo algumas ações que, olha, que é isso? Aí a gente tem umas esquisitices aqui no planeta ainda que são assustadoras. Essas esquisitices aí provocam guerras, comportamentos inadequados. Vamos vigiar e orar, hein? Vigiar e orar para seguirmos em frente aí dentro da redenção humana. Melhora contínua espiritual. A disciplina e a educação. A escola e a cultura. O esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Vamos lá? Escola e a cultura. Antes, né? Disciplina e educação. A escola e a cultura. O esforço e a obra. São flores e frutos na árvore da vida. Perfeito, são essenciais. Todavia, o amor é a raiz eterna. Por vezes, como faço parte também do ramo da educação, nas conversas, né, de corredores, enfim, de tudo, a humanidade ela precisa entender um item aí. Os filhos. A paternidade e a maternidade é uma coisa muito linda. Eu falo sem dúvida, Rangel, que o nascimento dos meus filhos foi a minha êxtase de felicidade aqui do meu plano terreno. Não, é uma situação e é uma emoção assim, que eu não consigo descrever. Mas a gente tem que entender que essa dádiva divina que assumimos lá no plano espiritual, ela nos remete uma responsabilidade muito grande. Eu não estou querendo falar que o espírito encarna, ele muito por vezes, ele é mais evoluído que a gente, tá? Mas eu estou querendo falar do compromisso e a responsabilidade que nós pais
temos perante a esses pequenos que estão chegando agora. Esses pequenos que vêm também carregando o seu pacotinho, a sua maletinha de realidades deles, e por vezes eles precisam de norteamento. A escola, ela tem como principal intuito de passar conhecimento, ensinar, nortear, dar um caminho para os nossos filhos e tudo mais. Mas os principais valores morais vêm de dentro de casa. Vêm dos pais, vêm dos genitores, vêm dos vós, vêm dos tios, vêm de quem seja responsável por aquele pequeno que acabou de chegar. E, ultimamente, a humanidade, ela terceiriza as responsabilidades que somos nós, que é dos pais. Os valores, é aquele termo, os valores vêm do berço, vem dentro do que nós possamos passar para os nossos filhos, como eu também recebi dos meus pais, e assim, consequentemente, a melhoria, ela ocorre. Mas a terceirização está cada vez maior. Essa terceirização de colocar responsabilidade, de valores, de cuidado para outros, cai num ramo muito perigoso, porque a gente assumiu compromissos e nós não, de um certo modo, não estamos realizando, e aí eu falo de uma maneira coletiva, né, de uma maneira plena. De uma maneira plena. E aí acontece muitas coisas no decorrer de uma existência corpórea, de seja qual o espírito for. Aprendamos com Jesus como lidarmos com os nossos irmãos. Ter a empatia necessária. Passar valor. Mas para isso conquistar os valores também, né? Porque, tudo que eu aprendi eu vou ensinar pro meu filho. Ó, cuidado, talvez tudo que você talvez aprendeu também não seja bom, não. Então, não. Não. Jesus está em todas as ações da vida nossa. Jesus está em todas as ações. Isso é sem dúvida. Porque Jesus não foi. Jesus está entre nós. Mas como os amaremos no serviço diário, aí que é difícil. Como amaremos no serviço diário? Como amar tanto assim, né? Como que eu posso amar? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Então agora eu entendi porque é difícil, Rangel. Agora eu entendi porque é ter coragem. Entendamos que os nossos irmãos estão em evolução tanto quanto a gente. E que mesmo que ele tenha um pensamento hoje que, de um certo modo, não nos agrada, e talvez nos agrade por causa dos nossos valores que a gente vem obtendo, e pensar que realmente, nossa, que pensamento é esse que ele está tendo, né, e tudo mais, mas ele vai melhorar. E se nós pudermos dar uma mínima parcela para isso, uma mínima parcela, assim o faremos. É necessário. Auxiliemos em silêncio. Lembra da mínima parcela que eu falei há pouco? Talvez o silêncio já ajuda bastante. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Nós compreendemos o nosso próximo não é passar mão na cabeça, não é passar pano para o que estiver errado, mas procurarmos, de uma certa maneira, auxiliar, que mesmo que alguém não esteja preparado,
mas que com sutileza, com paciência e com caridade, aos poucos vai chegar. Esses poucos pode ser 5 encarnações, mas está tudo bem. A caminhada ela pode ser lenta, mas se nós já compreendermos e afagarmos essas intempéries que passam sobre nós, já ajuda bastante. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. E Emmanuel, ele vem assim encerrando. Quem ama, compreende. E quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. É preciso ter coragem? É preciso ter renúncia? Preciso. Preciso. Qualquer mudança de hábito, de comportamento, é necessário. Não tem como. Mas olha, melhoramos bastante já, viu? Se nós pegarmos a história, sabemos que, como nós estamos vindo de outras encarnações, olha, na onde vivemos? Será que vivemos na Idade Média? Será que vivemos entre os vikings? Será que vivemos entre os atores da Inquisição? Será que vivenciamos Primeira, Segunda Guerra? O que será que fomos? Porque, olha, qualquer coisa ali no passado pode ter sido bem ruim. Pode ter sido bem ruim. Então, de um certo modo, estamos caminhando. Talvez até passos lentos. Mas estamos indo em frente. E olha, mesmo que a situação pareça caótica hoje, mas estamos melhorando. A necessidade do nascimento de tantos espíritos que estamos hoje na atualidade é uma necessidade de gatilho e impulso evolutivo. Talvez, não temos tão certo em termos de ano, como que vai ser o processo da migração entre plano de provas e expiações para plano de regeneração. Sabemos que isso está próximo num determinado sentido de tempo, claro que não no tempo curto, vai ser o ano que vem, não, mas está próximo. Então, a necessidade de ter tantos espíritos agora é que, por vezes, pode estar sendo algumas das últimas oportunidades que esses espíritos terão para a passagem para o plano de regeneração, que é quando Jesus nos traz separar o joio do trigo. Então, de que lado estaremos? Seremos joio ou seremos o trigo? Seguiremos em frente ou permaneceremos na escala de provas e expiações? Mas uma coisa é inevitável. Quem ama, compreende. Quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Então, dispensamos de nós toda a energia para o próximo, para que, em conjunto, possamos melhorar juntos também. Podem falar, fiquem à vontade aí, gente. Angel, eu acredito que quando a gente conseguir olhar para o nosso semelhante, ou para todos os seres, com o mesmo amor que a gente olha para os nossos filhos, a gente terá dado um grande passo já, né? Com certeza, Marley. Porque vamos dizer que é o amor mundano, né? O amor do planeta, assim, que eu acho que ele é o que mais se aproxima da sublimidade, né? Sim, é o que mais se aproxima do amor puro que Jesus veio exemplificar, né? É o que mais se aproxima da sublimidade
E se nós possamos fazer isso, né, dar a nossa cota de contribuição com um amor aproximado, de um amor paternal, filial, né, e vice-versa também, né, vice-versa também, né, por vezes também o amor de filho para com o pai, com a mãe também, ele é muito sublime também, né, claro que os genitores sempre têm mais, tá desde pequenininho, né? Já floresce aquele amor desde sempre, né? A mãe, principalmente, quando carrega consigo, né? Aquele serzinho, né? Que já ali já está dispensando, já está despojando toda a energia dela mesmo para aquele espírito que já está vindo aqui, né? Pela necessidade, né? Então, isso já vem já desde cedo. Tem um vídeo agora rolando na rede social, que talvez vocês já tenham visto, que o nenenzinho recém-nascido chorando, tentando abrir o olhinho, não conseguia, estava ali ainda, né? Tinha acabado de nascer, estava ali ainda. E aí o pai chega conversando com ele, para de chorar. Por quê? Porque provavelmente era um pai que conversava com o bebê na barriga já, né? E ele reconheceu, né, a voz. Reconheceu e começou a abrir os olhinhos, tipo, procurando. E que sejamos, esses pais e mães para com os filhos, mas sejamos com os nossos irmãos também, que por Sim, vezes talvez está procurando uma palavra amiga para abrir os olhos. é. O Rangel, você sabe que a gente falando sobre isso, eu me lembrei de uma passagem do o filme, eu assisti o filme, não li toda a história de Bezerra de Menezes, né? Mas um filme que eu assisti, que foi narrada a história dele, já em certa altura, quase no final, mostra ele com filho doente em casa, com febre. Ele chegou do consultório em casa, a mulher falando que a criança estava com febre, e ao mesmo tempo ele recebeu o chamado de urgência de um paciente dele que estava muito mal, que ele precisava ir lá na casa. E aí ele falou para a esposa: eu vou precisar ir lá ver esse paciente. Ela: mas você vai deixar a criança aqui, nosso filho com febre, e vai atender outro, né? Ele falou assim: não, nosso filho vai ficar bem, mas eu preciso cumprir minha obrigação. E foi, e realmente, a criança, o filho deles, recuperou, e ele cumpriu a missão dele. Quer dizer, precisa ter doação para tomar uma Precisa. decisão dessa, né? O primeiro parágrafo aqui, ó. Todo discípulo do evangelho precisará coragem. Coragem. Essa coragem aí, ó. Essa coragem. Não é fácil, não. Jesus teve muita coragem, hein? Demais. Jesus não ficou entre os monarcos, não. Jesus ficou entre os pequenos. O rei prometido, o rei prometido era dos pequenos, né? Era a consolação que havia chegado. Tratamos muitas vezes aqui, né? Perdeu popularidade com a classe média para cima, né? Peraí, não. Né? Então, se nós se nós fôssemos hoje elencar Jesus, se nós fôssemos elencar Jesus ao mundo atual, e Jesus se comportasse da maneira como se comportou há 2000 anos, sabe o que eles falariam, gente? Sabe o que falaria, Marlene? Hum. Jesus estava tomando ações impopulares. É verdade. É, utilizaria esse termo, viu? Sim, Mas peraí, ele está querendo que a gente pague imposto para César? Que ação popular é essa? É, pois é. mas vamos dar o que é de Deus também, né? Não é fácil, não. Ah, vamos seguir a lei de Talião, né? Vamos atirar pedra a esse pecador. Não, peraí, você tem. Ó, quem não tiver pecado pode tirar a primeira pedra. Nossa, que ação impopular, nós não podemos nem fazer a justiça mais. Então, é isso. A Preciso gente, a ter gente ainda, coragem. a gente ainda traz muito
com a gente nas nossas ações os conceitos da lei mosaica, né, Rangel? Muito, demais. Olho por olho, dente por dente. E olha, Marley, eu já fiz alguns estudos, principalmente quando mais novo, a respeito de Moisés. Eu acho que a gente interpreta ele muito mal ainda. É verdade. Assim, o máximo que... Não vou dizer o máximo, eu ainda estou estudando. Mas Moisés, naquela época, ele precisou ter aquela atitude, porque éramos bárbaros, né? Na época éramos bárbaros. Olha, dentro dos estudos de Moisés. Só atendia assim, através de ameaça, né? Era o campo de proteção dele, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, sabe o que eu penso muito de Moisés? Fazendo os estudos que eu já fiz, tudo, eu tenho até que me retomar a respeito dos estudos de Moisés mesmo, né? Que é essencial entender que os profetas foram necessários para o gatilho do Cristo e que Moisés, dentre os profetas, foi o mais. Foi necessário muito, muito. A preparação do terreno para a chegada do Cristo, Moisés tem uma ação muito protagonista. Mas, por vezes, eu paro a pensar. Quando Moisés disse olho por olho, dente por dente, né? Essa lei de Talião mesmo, né? E tudo. Por vezes eu chego a pensar o seguinte: ele falou isso de uma maneira, claro, muito aguda para a época, mas eu acho que muito por vezes ele quis falar a necessidade da encarnação e o que a gente faz e o que a gente planta, a gente vai colher. Eu acho que Moisés ele quis falar ali também no olho por olho, dente por dente, causa e efeito. Você faz? Verdade. Você faz? Olha, não adianta. Você vai ter de volta. Nessa encarnação? Não necessariamente. Dentre tantas outras. Tá? Claro que a pegada dele ali foi no sentido que era necessário, sim. Qualquer coisa que fizesse, teria que ter vamos dizer, uma retaliação. Um castigo. Né? Um castigo. Mas eu acho que isso vai muito além, tá? Eu acho que as palavras deixadas, até mesmo por Moisés, até os 10 mandamentos, né? Deu um norte muito grande para Jesus depois simplificar, né? Amai o próximo como a ti mesmo e amai a Deus acima de todas as coisas. Quando Jesus ele traz o resumo dos 10 mandamentos de Moisés, mas foi necessário os 10 mandamentos. Por quê? Porque era uma bagunça. Era uma bagunça. É necessário isso ocorrer. Né? No estudo do Cohen, inclusive, muitas vezes se estudava que Moisés era um médium de Deus também. Recebia... Sim, a tábua dos 10 mandamentos ele recebeu através da mediunidade. Da mediunidade, de espíritos evoluídos. Sim. Né? Então, de um certo modo, nós temos toda essa contextualização, mas, claro, quando a gente se fica preso muito nessas leis mosaicas, nós temos um problema, porque a gente leva muito ao pé da letra. E aí, Jesus veio, consolar, né? Calma. Ele veio Jesus veio nos mostrar a oportunidade de cada dia sermos melhores. E que nós não teríamos que passar por um castigo eterno. Que, vá, larga tudo e me acompanha. Carrega sua cruz e me siga. Entra na porta estreita, que tem conserto. Ama o seu próximo. Não julga. Dai a Deus o que é de Deus. E assim em diante. Um estudo bem, vamos dizer assim, né? Bem chamativo, bem puxão de orelha, apesar de uma maneira minuciosa, que eu falei para vocês, Emmanuel veio bem sutil nas palavras dele aqui, mas naquela sutileza que nos chama bastante atenção, né? Dá um tapa com luva de pelica, né? Um tapa veludado, né? A próxima lição do Vinha de Luz é a lição 6, Multidões. Lembrando que o próximo estudo do Vinha de Luz é daqui 2 semanas, se Deus assim o permitir. E na semana que vem
teremos o estudo do Livro dos Espíritos. E aí, a lição que nós começaremos a estudar na semana que vem do Livro dos Espíritos são provas da existência de Deus. Provas da existência de Deus. Então, vamos encerrar a lição de hoje, né, o estudo de hoje, agradecendo a Deus pelas oportunidades que nos são dadas. Estamos aqui já há mais de 3 anos no serviço cristão e doutrinário, remotamente, graças a Deus. Estávamos presencial, graças a Deus também, né? E vamos encerrar a reunião direcionando todos os nossos fluidos benéficos, fluidos salutares, aqueles que estão necessitando realmente da ajuda, do auxílio, do conforto, do afago, da melhoria de uma enfermidade, de uma doença, para aqueles que passarão por tratamentos médicos, por cirurgias, para todos em geral. Deus está conosco, os espíritos evoluídos estão conosco, os espíritos da medicina do além estão conosco, e tudo no caminho correto já está dando certo já, tá? Marley, faz a prece de encerramento para nós. Faço sim. Então é isso mesmo, Rangel. Você já disse tudo, e só vou acrescentar que muita gratidão a Deus por tudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Tivanete, tia Marlene. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Marley. Obrigado, Viviane, minha irmã. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada. Semana que vem estamos juntos novamente, se Deus, se a espiritualidade assim nos permitir. E que sejamos abençoados. Obrigado por esses momentos de aprendizado, principalmente. Que possamos hoje ser melhor do que ontem, amanhã sermos melhor que hoje, e assim prosseguimos com Jesus no nosso coração. Uma semana abençoada para todos. Que assim seja. Um ótimo domingo, uma abençoada semana, gente. Obrigado. Que assim seja. Boa semana para todos. Obrigado, Fabiana. Obrigada. Com Deus. Deus também.